Estamos na segunda aula do curso da Educação de Jovens e Adultos. Nessa aula, iremos discutir um pouquinho os olhares para a formação do profissional que atua na educação de jovens e adultos. Para início de conversa, é necessário pensarmos quem são esses sujeitos, no qual nós já discutimos na aula 1. Pensar que os professores e alunos se reconhecem enquanto sujeitos, portanto, essa identidade não é só do aluno que está nas salas de educação de jovens e adultos, mas também do profissional que atua com eles. Reconhecer o lugar de onde falam a partir de das suas trajetórias, de suas vivências, de suas experiências. Portanto, o grande desafio é formar educadores capazes de atuarem junto a esse grupo de jovens e adultos. Garantir que as ações governamentais ofereçam uma educação básica e continuada a esses educadores. E, principalmente, o maior desafio da educação de jovens e adultos é fazer com que esses alunos permaneçam nas salas de aula, que não há uma evasão tão significativa como está tendo na atualidade. Nós temos políticas que discutem muito essa problemática dos jovens e adultos fora das salas de aula. Fora da sala de aula, portanto, precisamos pensar o que nós temos de políticas e muito pouco se tem de políticas para essa formação. Essas políticas elas precisam ser construídas juntamente com a sociedade civil, através de discussões, fóruns, reflexões. Isso exige muito diálogo, uma lucidez, coragem quanto aos cursos que oferecem a pedagogia e formar indivíduos para atuarem nesta modalidade. Temos que reconhecer que o educador da educação de jovens e adultos, ele é muito mais plural do que o educador da escola formal. Ele deve construir uma teoria pedagógica contrária de tudo isso que está acontecendo nas salas da educação formal, porque ela deve teorizar sobre os processos de formação de quem já pensa, de quem tem voz, de quem tem uma autocrítica, de quem tem um conhecimento, uma bagagem significativa. E aí a gente tem que pensar o que já se tem de efetivado. É a formação da pedagogia que tem disciplina para trabalhar a educação de jovens e adultos. Então, desde 2006, os cursos de pedagogia já reafirmaram os pedagogos como profissionais para atenderem a essa clientela dos jovens e adultos. Os documentos oficiais, a gente ainda percebe uma discussão significativa quanto a uma formação específica, porque uma disciplina nem sempre consegue atender a esse público, uma formação mais específica. Os métodos e as técnicas que os professores têm devem ser diferenciadas, devem contemplar muito mais uma bagagem de práticas sociais desses adultos que ali se encontram e fazer com que esse aluno tenha uma motivação para permanecer nas salas de aula. A formação continuada, ela permite fazer com que vocês, caros cursistas, possam fazer discussões, reflexões, repensar uma prática, e isso é muito importante, quando a gente busca essa formação continuada, que nem sempre a graduação dá conta de atender. E é muito mais importante no qual a gente pode estar fazendo essa praxis, que é essa prática da ação e da prática, de novo, que permite ao professor lançar algumas estratégias diferenciadas para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. Observar que as turmas da educação de jovens e adultos é comum pensar que esses professores são professores também experientes, geralmente eles despertam nos alunos uma confiança e o professor, quando atua com essa clientela, ele precisa transmitir essa confiança aos seus alunos. Então, qual é a função do professor da educação de jovens e adultos? Já que vimos na aula 1 qual era o perfil do aluno, não é verdade?
A função dele é mediar, é interagir. Se nós acreditamos que a aprendizagem se dá por meio da interação, como que nós podemos fazer com que o aluno alcance a qualidade do ensino? Através dessa mediação e através dessa interação. Usar metodologias que favoreçam esse processo de aprendizagem. Interferir de uma forma mais atuante na prática social dos alunos adultos. O professor que trabalha com a educação de jovens e adultos, ele deve dominar os conteúdos, ele deve praticar um método crítico de educação de adultos, ele deve dar oportunidade ao aluno de alcançar uma consciência crítica e instruída de si e de seu mundo, passando gradativamente de cada grau ao seguinte. Portanto, esse professor, ele deve perceber, observar o seu aluno, em qual estágio da aprendizagem ele se encontra, interferir, aprofundar e fazer com que o aluno alcance esse ensino por si próprio, com autonomia e com criticidade. Essa formação, ela se dá na relação cotidiana com os educandos. Paulo Freire fala isso, né? Nós não nascemos professores, nós nos tornamos professores. Portanto, como que a gente se torna educador de educação de jovens e adultos? Através das nossas próprias práticas, através dessa relação, né, do dia a dia com os nossos educandos, superando os desafios, conquistando maior segurança, maturidade, favorecer o processo de construção e de reconstrução do próprio conhecimento. Concluindo, atender não somente às especificidades da educação de jovens e adultos, mas garantir uma educação de qualidade. O que seria essa educação de qualidade? Uma educação significativa, no qual ele entenda o porquê que ele aprendeu, o para que ele aprendeu e o que ele faz com toda essa aprendizagem. Em que momento, nas suas práticas sociais, ele vai buscar esse conhecimento teorizado e trazer para suas próprias práticas. Possibilitar o surgimento de perspectiva de uma melhoria de qualidade de vida. A partir do momento que esse jovem adulto, que já tem uma baixa estima, que já não tem nenhum significado para ele essas práticas sociais, descobrir o mundo, ler esse mundo, interagir com esse mundo, dá para ele uma possibilidade de inserir dentro dessa própria sociedade, melhorar a sua qualidade de trabalho e propiciar uma geração de renda que dê conta de atender a toda a família. Portanto, a gente precisa pensar que a educação de jovens e adultos é muito importante que o professor vivencie, experimente o dia a dia desse aluno, que ele traga esses conhecimentos que o aluno já tem e é assim, né, que ele já adquiriu no decorrer da sua vida e a partir desse momento ele tenha condições de vivenciar com esse aluno essas práticas sociais, dando para ele, portanto, um significado do aprender. Então, nesse encontro, nesse curso da aula 2, nós estamos aí verificando as práticas sociais do educador de jovens e adultos. A importância dessa formação continuada, de não buscar somente a sua graduação, mas de estar buscando sempre uma formação que dê conta de responder aos desafios, às possibilidades e aos impasses que a educação de jovens e adultos oferece.